Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem já tem o livro, não é para você ficar acompanhando, mas só para você saber, nós vamos estar agora na página 15, o número e o poder dos anjos. Segundo dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, nesse dia, toda segunda-feira, nós iremos fazer uma meditação sobre os santos anjos, toda segunda. Então, abra o seu coração para tudo que Deus tem para nos ensinar. Estamos na quaresma de São Miguel Arcanjo. Portanto, um anjo, um ser espiritual. E nós vamos aprender algumas realidades sobre os santos anjos. Nós vamos nos basear nos escritos do Padre Augusto, que nasceu no ano 1845 a 1911, seu falecimento. Foi um jesuíta, professor, reitor da Universidade Gregoriana de Roma, e sobre ele nós vamos meditar sobre os anjos. E nós vamos aprender algumas coisas. Conforme a doutrina dos santos e doutores da igreja, cada homem, ao nascer, recebe um anjo como guarda e protetor particular. Veja que ensinamento maravilhoso. No dia do meu nascimento, eu ganhei um anjo. No dia que eu vim a este mundo, eu recebi um anjo. E creio que isso já se dá desde a concepção. Não quando eu saio da barriga de minha mãe, mas desde a concepção. Desde a concepção, eu já recebo um anjo. Um anjo para quê? Para me proteger. Um anjo para me guardar. Olha o carinho de Deus comigo, olha o carinho de Deus com você. O céu libera um anjo especial para cuidar de você. Então isso é um ensinamento sim dos santos da igreja, dos doutores da igreja. É um ensinamento da igreja que cada um tem o seu anjo da guarda. A verdade é que pouco falamos com ele. A verdade é que pouco nos relacionamos com este grande amigo que nós temos. Essa presença angélica que está do meu lado 24 horas por dia. E o Padre Augusto vai dizer que igualmente tem seu anjo da guarda, olha que forte isso, tem seu anjo da guarda cada nação, cada província, cada cidade, cada casa, cada família, cada comunidade, cada templo, cada altar. Então vamos lá. Estamos aprendendo que cada pessoa tem um anjo. Quantos milhões de brasileiros são? Então já são mais de 200 milhões de anjos. Só que se nós formos contar o número de pessoas no mundo inteiro, então só de pessoas é o número de anjos que tem. Você vai entendendo um pouquinho, hoje o tema da pregação é esse, o número dos anjos. Quantos são? O número. Você vai ver que são incontáveis. Se cada pessoa já tem um anjo, já são milhares.
O Padre Augusto está nos ensinando que cada nação tem o seu anjo protetor. Então o Brasil tem um anjo da guarda para o Brasil, para cuidar e proteger do Brasil. São Paulo, o seu estado, cada cidade. Então, além do meu anjo, o Padre Augusto ensina que cada casa, cada família também tem seu anjo, que protege aquela família. Olha que bonito. Então, além do meu anjo, Deus manda mais para cuidar da minha casa, Deus manda mais para cuidar da minha família. Cada igreja tem seu anjo da guarda que cuida. Na minha igreja aqui, por exemplo, não tenho vigias que a vigiam noite e dia. Não temos dinheiro para pagar. Mas, com certeza, tem anjos que vigiam esta igreja noite e dia. O Padre Augusto está ensinando que aqui no altar da missa, existem anjos que velam este altar, que cuidam deste altar, porque o que se celebra aqui é algo muito profundo, o que se celebra aqui é algo muito misterioso. Em cada igreja existe o Santíssimo Sacramento. Mesmo que não tenha ninguém adorando Jesus, existem anjos adorando constantemente Jesus Eucarístico. A verdade é que Jesus Eucarístico nunca está sozinho. Quando não tem uma alma humana para aos seus pés, os anjos cuidam, os anjos velam, os anjos adoram. Portanto, os anjos estão a serviço de Deus. E Deus dispôs os anjos para servir os homens. E mistério profundo. O profeta Daniel nos diz que serviam a Deus milhares de milhares. Então aqui a gente já começa a entender qual é o número dos anjos: milhares de milhares. Então os anjos servem a Deus noite e dia, e nós somos seres humanos, nós não somos anjos, nós não somos seres angélicos. A Bíblia chega a dizer que quando formos para o céu seremos como anjos. É claro que também você precisa entender isso. Você é muito diferente do anjo porque você tem corpo. Um anjo nunca terá corpo. O anjo não tem matéria. O anjo não tem dedos. O anjo não tem pernas. Aquilo que a gente vê nas imagens é só para a gente abstrair. O anjo tem asa porque mostra que ele é ágil. Ele pode estar com muita rapidez em um lugar, em outro. Tem uma espada na mão, São Miguel Arcanjo, uma espada na mão, porque ele combateu o dragão. Então, ele é um guerreiro, ele é combatente. É para mostrar isso para nós. Mas um anjo não tem, o anjo não é assim. O anjo é totalmente espiritual. E você tem corpo, eu e você temos corpo, temos matéria. Os anjos são seres espirituais que Deus nos deu para nos proteger, para nos guardar. Eles servem a Deus noite e dia, e uma das ordens que Deus deu a eles foi para cuidar dos homens, foi para cuidar de nós. Até porque, quando o anjo olha para nós, ele vê a imagem de Deus em nós. O anjo é um ser espiritual, ele vê a imagem de Deus em nós. E o anjo sabe que eu sou filho de Deus. O anjo sabe, você é filho de Deus, então ele cuida de você como algo muito especial. Você é filho dele.
De forma que constatamos com a proteção não só do nosso anjo particular, mas também daqueles que presidem as comunidades de que somos membros. Então, nós não temos só a guarda do nosso anjo da guarda, mas também nos protegem os anjos que estão à nossa volta. Então, eu que moro... Se eu moro aqui nessa igreja, então tem anjos que também cuidam dessa igreja, então eu também estou cercado por esses anjos. Tem os anjos que também cuidam da sua casa, então além do seu anjo da guarda, você tem os anjos que cercam sua casa, você tem os anjos que cercam a sua cidade, você tem os anjos que cercam a nossa nação. É exatamente por este motivo que diz a Escritura: Deus ordenou aos seus anjos que te guardassem. Salmo 91, 11. E o Salmo 91 revela: Deus ordenou que os anjos nos guardem. Os anjos então receberam esta ordem. Diz aos seus anjos no plural, porque, como explica São Roberto Bellarmino, protege-nos não somente nosso anjo da guarda, mas também os anjos protetores da nossa pátria, da nossa província, da nossa cidade. Portanto, inumerável multidão, os anjos designados à guarda dos homens. Está dando para entender sim ou não? São milhares. E todos eles estão nos protegendo. E se acrescentarmos a esse número aqueles que fazem a corte de Deus, e se a estes ainda somarmos os que Ele envia à terra em missões especiais, então atingiremos o incalculável. Então, se a gente parar para pensar, tem um anjo que cuida de mim. Então, só aqui, quantos anjos eu estou aqui dentro? Só aqui nessa igreja. A igreja hoje está vazia, mas quantos anjos só aqui eu tenho? Porque eu tenho os anjos de cada um de vocês. Tenho um anjo que cuida da igreja. Tem um anjo que cuida das casas dos vizinhos aqui. Da família dos vizinhos. Só aqui a gente está cercado de um monte de anjo. É anjo para tudo que é lado. Dá para entender? Ah, quem dera se a gente tivesse olhos espirituais para ver os anjos que agem nos ares, como diz Paulo, forças espirituais que agem nos ares. Milhares de milhares. Exclama o profeta Daniel: milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. Um número extraordinário que, no dizer de São Diniz, o Areopagita, excede todos os cálculos e cômputos humanos. Então, se alguém for tentar contar quantos anjos existem, não conseguirá. É incalculável. É incalculável. Ontem eu já dizia que houve uma batalha no céu. Miguel combateu o grande dragão. E nós sabemos que aquele anjo bom se tornou um anjo mau, Lúcifer. E com ele cai a terça parte para o inferno. Mas olha, terça parte. É muita coisa. Diante do número deve ser muito. Mas é a terça parte. Quem seria capaz de calcular o número de estrelas do céu? Quem é que pode contar? Quantas estrelas no céu existem? Quem pode contar todos os seres materiais que povoam o universo? Quem é que pode contar as estrelas? Quem é que pode contar o número de homens, o número de animais, o número de plantas, o número de insetos, o número de peixes? Pois bem, a multidão dos anjos, diz Santo Tomás de Aquino, ultrapassa a multidão dos seres materiais. Meu Deus, que dado precioso. Santo Tomás está dizendo que se você contasse todas as estrelas, todos os homens, todos os animais, todos os insetos, todas as plantas, olha, é número que não acaba mais, não é verdade? O número dos anjos excede. Você imagina quando a gente entrar no céu, minha gente?
Você imagina quando você entrar no céu, deve ser anjo para tudo que é lado. Mas eu quero que você entenda que há anjos em todos os lugares. Amém? A gente sempre cantou, nosso querido Padre Marcelo: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Aplauda os anjos de Deus que estão aqui. Então, quanto ao número dos anjos, você já entendeu, é incalculável. Então agora você pode andar na rua, entrar na sua casa e sempre lembre, existem anjos aqui. E o seu poder? E o poder dos anjos? Quanto ao seu poder, a Escritura exalta-o a cada passo. Salmo 102, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Os anjos são poderosos executores das ordens de Deus. Deus ordena e um anjo faz. E o que não fez foi para o inferno. O que não quis obedecer foi para o inferno. Um anjo executa e obedece. Então um dia Deus chegou para o arcanjo Gabriel: Gabriel, tenho para você uma missão. Está vendo aquela menina, 14, 15, 16 anos, entre 14 e 16 anos, você vai lá, e você vai anunciar para ela, que ela vai ser a mãe do Salvador. O anjo vai e executa. Ai meu Deus, estou pensando isso agora. Imagina quando aconteceu o seguinte, ó. Eu estava lá, nascendo, eu fui concebido no ventre de minha mãe. Aí Deus falou: está vendo aquele ali? Vai se chamar Gilson. Você vai cuidar dele. Nossa. Já pensou quando isso aconteceu com você? Quando você ia nascer, Deus chamou um anjo para conversar e falou: aquele ali, você vai cuidar daquele ali. Você vai cuidar dele, você vai cuidar dela. Numerosos são os exemplos em que esse poder se revelou, sobretudo por meio daqueles que muitas vezes eram os seus instrumentos, os santos. Os santos nos revelam o mundo dos anjos, porque muitos santos tiveram uma amizade espiritual com o seu anjo. Causa espanto na vida dos santos o ódio com que os demônios se armavam contra eles e as infernais coligações que faziam entre si para levá-los à perdição e arruinar suas obras. Vemo-los, entretanto, impassíveis diante das investidas dos espíritos das trevas e tão poderosos que um instante lhes bastava para dispersar e pôr em fuga os exércitos da serpente insolente. Nós vemos na vida dos santos um grande ataque dos anjos maus contra eles. Um grande ataque. Mas por outro lado, vemos na vida dos santos uma grande amizade com o seu anjo, com os anjos, com o mundo angélico. Isso é extraordinário nos anjos. Quem era, pois, que lhes incutia tão grande arrojo? Eis a resposta: os anjos de Deus, a cuja proteção sempre recorriam,
A nossa fraqueza não poderia resistir à perversa ação dos espíritos infernais, diz Santo Hilário, se não fosse confortada pelo poder dos anjos. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. A Bíblia está dizendo que se não fosse os anjos bons, se não fosse os anjos de Deus, eu não poderia resistir. Se não fosse os anjos bons, se não fosse os anjos de Deus, eu não iria resistir aos ataques dos espíritos maus. Então nós podemos dizer que você já se livrou de várias, graças ao seu anjo. Amém? Talvez você já se livrou de acidentes por causa do seu anjo da guarda. Talvez você já se livrou de doenças por causa do seu anjo da guarda. Talvez você já se livrou de tentações por causa do seu anjo da guarda. Se não fosse essa ajuda do céu, nós não iríamos resistir. Então esse é um dado muito importante. Os anjos nos ajudam. Não há dúvida, acrescenta São Bernardo, que não podemos resistir ao ímpeto dos espíritos malignos, se de nós se afastam os bons espíritos. Então, sem os espíritos bons, sem os anjos bons, eu não vou resistir aos espíritos maus. Então veja, Deus não te deu este espírito, ou esse anjo à toa. Amém? Diga comigo, obrigado, Senhor, pelo anjo da guarda, que o Senhor me deu, que o Senhor ordenou que cuidasse de mim. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deus ordenou aos anjos que nos protegessem por toda a vida. E até quando Ele vai te proteger? Por toda a vida. Por toda a vida. Aconteça o que acontecer. A pessoa pode cometer um pecado grave. Se você cometer um pecado grave, o seu anjo não te abandona. Não te abandona. Não existe nada que você faça que você perde esse anjo. Ah, eu ofendi o meu anjo. Ah, eu machuquei a Deus. Ah, eu ofendi a Deus, agora vou perder meu anjo da guarda. Alguém podia pensar, será que eu não estou sem anjo da guarda porque desagradei a Deus? Não, você não perde. Ele é fiel a você. Aconteça o que acontecer, Ele está com você. Enquanto você fecha os olhos, Ele vela por você. Amém? E nesta ordem, como observa o seráfico doutor São Boaventura, manifesta-se o seu poder supremo, a sua sublime sabedoria e a sua paternal bondade. Deus ordenou aos anjos que nos protegessem por toda a vida. Para terminar, eu gostaria de exemplificar uma alma que tinha relacionamento com o seu anjo. E essa alma é Santa Gema Galgani. Estou usando o livro do Padre Germano, que foi diretor espiritual de Santa Gema. Então veja, ele foi diretor espiritual dela, e ele escreveu
ele escreveu sobre Santa Gema Galgani. Eu gostaria de ler para você algumas coisas para exemplificar. O padre Germano diz assim: depois do pecado original, o homem fraco e miserável teve necessidade de ser auxiliado, guiado e aconselhado para praticar o bem e atingir o fim para o qual fora criado. Nós, depois do pecado original, nos tornamos muito fracos, nos tornamos muito frágeis. Era necessário um anjo para nos guiar. Ficamos tão fracos que esse anjo vai nos auxiliar, uma ajuda angélica, uma ajuda espiritual. Santa Gema, ela tinha um relacionamento muito profundo com seu anjo. Olha isso daqui. Gema via, esse é o diretor espiritual de Gema falando, Gema via o seu anjo com seus próprios olhos. Tocava-o com as suas próprias mãos como se fosse um ente humano. Conversava com ele como se conversa com um amigo. A intimidade de Santa Gema com o seu anjo da guarda era grande, que ela via os anjos. Igual o Padre Pio também via, igual tantos outros santos viam. Santa Gema dizia: Jesus não me deixou só, faz com que meu anjo custódio esteja sempre comigo. Jesus não me deixou só, faz com que meu anjo custódio esteja sempre comigo. E Santa Gema dizia: se algumas vezes eu for má, ó meu querido anjo, não te zangues, quero te ser grata. E ela dizia: se alguma vez eu for mal para você, não se zangue comigo. E o anjo respondia, e ela ouvia o anjo responder para ela. E o anjo respondia: sim, eu serei o teu guia, eu serei o teu companheiro inseparável. Não sabes quem te confiou a minha guarda? Foi o misericordioso Jesus. E o anjo responde para Gema: vou cuidar de você. Jesus pediu para eu cuidar de você. Ela conversava com o anjo como se conversa com um amigo. Diga-me, meu anjo, interrogava a jovem, que tinha esta manhã o meu confessor que estava tão sério e não me quis ouvir? Então o confessor dela não queria, estava um pouco sério naquele dia, e ela falava com o anjo, desabafava com o anjo. O que aconteceu com o meu confessor, que ele estava tão sério hoje? Ela conversava como se fosse um amigo. Quando o padre responderá de Roma a carta urgente em que eu lhe pedia conselhos para proceder naquele ponto, e ela com seu anjo: quando é que o padre vai me responder lá de Roma aquilo que eu perguntei para ele? Até agora não me respondeu nada, anjo. Diga-me, meu querido anjo, quando converterá Jesus aquele pecador pelo qual tanto me interesso? E ela ficava cobrando o anjo: me diga, quando é que Jesus vai converter aquela alma que eu estou rezando tanto tempo? Que devo eu responder àquela pessoa que me pede um conselho? Olha que interessante, Santa Gema, o que eu digo para aquela pessoa que me pediu um conselho? Não sei o que dizer, me oriente. Jesus está contente comigo? Ela perguntava para o seu anjo. Jesus está contente comigo? Que devo fazer para lhe agradecer? Dá para entender? Gema tinha um relacionamento de amizade com o seu anjo. Ela lhe expunha as suas necessidades e a dos outros. Então Gema falava com o seu anjo das suas necessidades e da necessidade das pessoas. Em suas tribulações queria-o sempre ao seu lado, e em particular nas lutas contra o inimigo.
Encarregava-o de diversos negócios para com Deus, sua divina mãe e os santos advogados. Confiava-lhes também cartas fechadas e reservadas para Jesus e Maria, pedindo-lhe que lhe trouxesse respostas em breve, e as cartas eram de fato levadas. Ela escrevia cartas para que o anjo levasse para Deus. Quantas experiências não fiz para me certificar de que este fato singular se dava por virtude sobrenatural? O padre falando. Nenhuma me falhou, ficando sempre convencido de que neste caso, como em muitos outros, o céu se dignava a brincar com esta virgem tão simples que lhe era tão cara. Quando ela encarregava seu obsequioso anjo de alguma embaixada particular para alguém no mundo, o que fazia frequentemente, grande era sua admiração quando não recebia nenhuma resposta. Então ela encarregava o seu anjo de algumas missões. Uma vez ela escreveu: há tantos dias já que lhe mandei dizer pelo anjo, como não fez ainda nada? Ao menos podia mandar dizer, mesmo por ele, que não lhe era possível ocupar-se com este negócio. Em todo caso, não vos zangueis, se insisto de novo nesta carta, pois se trata de assunto muito importante. E quando ela não tinha resposta rápida, ela já logo cutucava o anjo. Será que o anjo não te deu essa carta, Senhor? Porque até agora eu não tive resposta. Santa Gema recebia conselhos do seu anjo. Olha o que o anjo falava para ela: recordo-te, minha filha, que quem ama verdadeiramente a Jesus fala pouco e suporta tudo. Então Gema era aconselhada pelo anjo. E os conselhos eram fortes. Quem ama verdadeiramente a Jesus fala pouco e suporta tudo. Ordeno-te em nome de Jesus que nunca dês a tua opinião se não te perguntarem. Se não te perguntarem, fica quieta. E não sustentes o teu modo de pensar, mas cedas logo. Forte. Quando cometeres alguma falta, acusa-te sem esperar que os outros te precedam. Obediência pontual ao confessor e a quem fizer as suas vezes, sem nada replicar-lhes. E sinceridade com ambos, seja sincera com os padres. Lembra-te de guardar a tua vista, pensando que os olhos mortificados verão a beleza do céu. Então veja, Gema ouvia conselhos diretos do anjo. Agora não pense que o anjo dela era sempre bonzinho com ela, não. Ela diz assim: o meu anjo é um pouco severo, mas eu estimo que seja assim, eu gosto que ele seja assim. Ultimamente, olha, preste atenção, Santa Gema, uma grande santa, a qual o Padre Pio falou que ela era uma santona. Padre Pio chamava Santa Gema de santona, uma alma pura, ilibada, santa, 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 demais. Santa Gema era extraordinária. E ela está dizendo agora: ultimamente o meu anjo tem me repreendido 3 a 4 vezes por dia. 3 a 4 vezes por dia, Gema era corrigida pelo anjo. Meu anjo deve estar desesperado comigo. Está dando para entender? Porque o anjo está preocupado com a nossa salvação. Ele quer nos levar para o céu.
Então, por exemplo, um dos conselhos para Santa Gema era falar pouco. Imagina quando você começa a falar demais, teu anjo está ali, para de falar, porque no muito falar não faltará pecado. Você peca demais porque você fala demais. O anjo talvez queria nos aconselhar, mas a gente não escuta. Então, eu não sei a que nível de intimidade você vai chegar com o seu anjo. Eu não sei se um dia eu vou chegar a ver meu anjo, se você vai chegar a ver seu anjo. Mas nós temos que ter uma intimidade a ponto de o anjo conseguir nos ajudar. E ela dizia: caro anjo, como eu vos quero bem. E o anjo perguntava: por quê? E ela respondia: porque você me ensina a ser boa e conserva-me humilde para agradar Jesus. Olha que relacionamento bonito. Relacionamento de amizade. Amados irmãos e amadas irmãs, estamos iniciando uma quaresma de São Miguel Arcanjo. E talvez Deus colocou essa quaresma em nossas vidas para também progredirmos na nossa relação com nossos anjos. Com o nosso anjo da guarda, com o anjo que cuida da nossa casa, o anjo que cuida da nossa família, o anjo que cuida de tantas realidades. Que ao final dessa quaresma, eu e você cresçamos na intimidade com esses seres angélicos. Amém? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, meu anjo da guarda, aplauda os santos anjos.